Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Lenart e hoje vamos falar do filme Sem Conexão, um filme polonês dirigido por Bartosz Kowalski. Esse é o único nome que eu vou tentar pronunciar aqui nesse vídeo, né, porque os nomes poloneses são muito difíceis de se pronunciar. Na verdade não são difíceis de se pronunciar, mas eles têm tantas consoantes no nome que fica difícil você saber como pronunciar, então eu não vou ficar tentando falar isso. Portanto, para simplificar o vídeo, né, tem um monte de atores poloneses estrelando o filme. É isso aí. Eu vou falar um pouco aqui sobre o que eu achei desse filme, que recentemente chegou à Netflix. Então é basicamente isso, mas antes eu vou pedir para você deixar aquele like e inscrever-se no canal, caso você não seja inscrito. Também comente aí o que você achou do filme. E é isso aí, vamos pro vídeo. Para começar a falar do filme Sem Conexão, nós temos que começar pela sinopse. O filme conta a história de um acampamento, que na verdade é um retiro detox digital. Vários adolescentes ali que são absolutamente viciados em tecnologia. Quem não é no dia de hoje, né? E eles estão ali meio que para ter esse detox digital, basicamente. Então, isso é até interessante porque eles conseguem criar um bom argumento para um clichê. Porque em vários desses filmes, o que a gente vê? A gente vê um grupo de jovens que vão para o meio da floresta e de repente eles se acham lá em uma situação em perigo e daí eles pegam o celular e por algum motivo o celular não tem sinal. Aqui não, aqui eles conseguem justificar bem porque esse celular não tem sinal. Porque não tem sinal não, na verdade eles conseguem justificar muito bem porque os jovens acabam não conseguindo pedir ajuda pelo celular, afinal de contas eles têm que deixar o celular assim que chegam no acampamento, né? Mas continuando com a sinopse, né, quando esses jovens chegam lá e começam as atividades do acampamento, o que acontece é que a gente segue 5 jovens em particular, que é o Julek, a Sozia, o Daniel, a Ania e o Bartek, fora a guia que está liderando eles, né? E eles começam a entrar na floresta, e daí o que acontece é que dentro dessa floresta tem 2 assassinos mutantes, e eles vão ter que sobreviver a esses assassinos. Então o filme segue bem aquela estrutura de slasher dos anos 80, mas é muito interessante porque ao mesmo tempo que ele paga tributos a esses filmes, o roteiro ele é muito autoconsciente, uma parada meio pânico, no sentido de que ele entende quais são os clichês desses filmes e ele tenta romper com esses clichês. Então eu acho muito interessante esse zelo que eles tiveram com o roteiro, né? É claro que o roteiro tem certas incongruências, em determinado momento o assassino vai lá, mata uma pessoa do lado de outra pessoa e a pessoa não percebeu isso acontecendo. Tipo, isso ia gerar um barulho, ia gerar todo um cenário ali que seria meio impossível você simplesmente, olha só, uma pessoa morreu aqui do meu lado e eu nem tinha percebido, sabe? Que distraído que eu sou. Isso não aconteceria. Então, o filme tem esses probleminhas, mas eles são bem pequenos quando a gente olha pro todo, sabe? Pro geral. A gente vê que, de fato, o roteiro ele é muito mais bem trabalhado do que o contrário. A questão dos personagens também é uma coisa que demonstra como esse roteiro foi bem pensado, porque os personagens, eles aparentemente são estereótipos, mas conforme o filme vai avançando, a gente vê que não. A gente vê que eles são justamente, em alguns aspectos, né, uma quebra de paradigma do que se espera daqueles personagens. Por exemplo, o atleta é virgem. É muito legal isso, né? Porque seria o transante do filme, mas não, o cara é virgem e tal. Tem também a loira lá, que seria a loira gostosa, burra, alguma coisa do tipo, mas ela acaba se revelando um personagem mais complexo, sabe? Ela fala dos sonhos e das aspirações dela, e ela entende que todo mundo a vê dessa forma, então é uma coisa interessante. Os personagens que eu achei mais interessante, aliás, falando disso, são o da Zozia, né? Ela é aquela típica garota meio gótica, ela não é exatamente gótica, mas ela é aquela diferentona, assim. É um personagem que geralmente eu gosto de ver nesses filmes. Tem o gordinho lá também, que é o Julek. Eu ouço o nome dele e eu penso em Jureg, sabe? Faz o urro Shrek. Sei lá, uma coisa meio assim. Mas enfim, ele é muito legal porque é aquele gordinho nerd, então o roteiro fala através da voz dele as coisas óbvias dos filmes de terror, né? Tipo, peraí, cara, a gente não devia estar se separando, peraí, a gente não devia estar sendo tão curioso indo pra lá, vamos fazer... ele dá todas as respostas corretas, sabe? Mas as pessoas ignoram ele, assim. Então, assim, em resumo, o roteiro eu achei muito interessante, muito bacana, achei ele muito bem trabalhado e repito, né? Ele consegue fazer muito bem essa homenagem aos slashers do terror e também descartar os clichês que já se tornaram passados, né? Clichê, ele vai ser passado, né? Mas enfim, vocês entenderam. Outro aspecto muito bom que eu acho nesse filme é a maquiagem, tanto dos monstros, eles são bem grotescos, bem nojentos, aquela coisa meio criatura deformada, meio caipira,
caipira da floresta, uma coisa meio clichê mesmo, se você pensar, né? Parece um pouco o Pânico na Floresta. Ou também, eu acho que esse filme tem muito mais um quê de Sexta-feira 13. Toda a questão do acampamento, os jovens lá e tal, é muito Sexta-feira 13 realmente, né? Mas ainda falando dos efeitos, outro aspecto que eu acho excelente são os efeitos práticos. Eles são muito bons, tem muito gore, muita tripa pra todo quanto é lado. Eu só não curto muito um aspecto que é o seguinte, as mortes, elas não são tanto na frente da câmera, né? Porque assim, a gente, na maior parte, não vê a morte acontecendo. A gente vê o assassino dando golpe, e daí dá um corte, e depois a gente vê o resultado. Então a gente vê o gore, claro, mas é meio que, tipo assim, o resultado daquela violência. A gente não vê a violência acontecendo assim. Em alguns momentos a TV, mas ele sempre escolhe ser um pouco mais sutil do que visceral, sabe? E eu acho que nesse filme a proposta devia ser muito mais visceral. Mas de novo, a maquiagem e os efeitos são realmente muito bons. E eu acho que essa escolha de ser um pouco mais sutil, de certa forma, até porque o filme tem muita tripa e eu tô falando que ele é sutil, mas assim, ele poderia ser mais violento, mais gráfico, né? Mas de qualquer modo, é um detalhezinho assim, mas não chegar a atrapalhar, não. Eu gostei muito da trilha sonora do filme também, eu acho que ela é muito boa e ela consegue, principalmente lá pro finalzinho, eu acho que ela consegue ser muito alinhada com o que tá acontecendo, ela consegue dar muito bem o clima das cenas, do que você tá vendo. Ela consegue ressaltar muito bem a tensão, o pânico dos personagens, eu gosto bastante disso. Uma coisa que esse filme faz é explicar os slashers, né? Explicar como é que aquelas criaturas se tornaram assassinas, ou seja, a origem delas, né? Essa coisa tem dois lados no sentido de que essa explicação, ao mesmo tempo que eu gosto dela, eu não gosto. Por quê? Porque assim, o filme explica o seguinte: tinha aquela família que morava lá mais afastada, né, da cidade, era mãe e 2 filhos e tal. De repente cai aquele meteoro, os garotos pegam o meteoro, levam pra casa e sei lá, sai aquela gosma do meteoro e daí ela meio que entra nos garotos e a partir disso, né, os garotos se tornam uma criatura, uma coisa mutante, assim. Uma coisa meio Homem-Aranha com o Venom, sabe? E por que eu falo que ao mesmo tempo que eu gosto disso, eu não gosto? Porque ao mesmo tempo que isso é uma explicação bem original, no sentido de que eu nunca vi um slasher que tivesse esse argumento, né, pra ser assassino, tipo uma força alienígena do espaço possuiu ele e ele começou a matar pessoas. Ao mesmo tempo que eu nunca vi isso se torna um elemento bem original pros slashers, isso também é meio caído, né? Tipo, sério, um meteoro? Eu acho que eu preferiria se eles não explicassem. Eu acho que toda a sequência, contando a origem deles, ela não faria falta no filme, sabe? Pra mim não faria falta, então eu não curti muito isso. Aliás, falando em uma coisa ligada a isso, tem o senhorzinho lá, né, que conta a história pros garotos, né? Conta a história pra Zósia e pro Ulick. E assim, como é que aquele cara sobreviveu, né? Ele sobreviveu e só cortaram as pernas dele e ele não contou pra ninguém que tinha 2 mutantes lá na floresta. Eu acho que isso é outra incongruência que tem nesse filme, assim. Eu achei meio estranho isso. Outra coisa que ficou um pouco estranha no filme, que foi aquela hora que o Bartek, eu tô esquecendo o nome desses personagens, cara. É meio complicado lembrar, mas enfim. Aquele garoto lá, que ele é gay na história, né, e tal. Então tem aquela hora que ele tá lá dentro da paróquia ou da igreja, sei lá. E daí o monstro, ele entra dentro da igreja e ele começa a procurar pelo Barzak. Eu vou falar Barzak, tá? E aí é aquela cena bem clichê de filmes em que, ok, o assassino entra, ele começa a procurar, aí parece que ele não te viu, mas na verdade ele te viu o tempo todo, sabe? É uma coisa bem clichê. No final, ele subverte um pouco isso, porque parece que ele encontrou o Barzak, mas depois simplesmente a gente não vê o resultado disso na tela, né? Fica meio em off, assim. E aí lá pro final, a gente vê que ele tava vivo no final das contas e ele só sobreviveu pra tomar um tiro. Sei lá, eu achei toda essa sequência um pouco estranha e meio bizarra, né? Eu não entendi muito bem qual foi o propósito disso. E pra mim ficou meio solto, eu simplesmente achei meio estranho isso. E agora pra comentar o final, que eu achei bem interessante, que ele trouxe outro elemento muito característico dos slashers, que é essas criaturas nunca morrem. Então, a Zósia, ela tinha matado um dos irmãos lá, mutantes. Cara, eu achei muito foda. Nossa, aquilo é muito bom, né? E ela é uma personagem excelente mesmo. Eu não sei se eu curto tanto o background que eles colocaram pra ela, tipo, ela sofreu um acidente e tal. Eu achei meio dispensável isso, sinceramente, mas eu gosto dela como personagem e eu gosto dessa característica dela, que ela é
uma sobrevivente, né? Ela tá ali com a faca e ela pega e depois no final, quando ela tinha a possibilidade de fugir, ela decide não fugir, ela vai lá e acaba com a criatura naquela cena que é bem grotesca e tal. Eu gostei disso. Só que isso teve pouco efeito, porque no final, né, como eu disse, como todo bom slasher, as criaturas jamais morrem. Não importa o que você faça, meu amigo. Você pode queimar o Michael Myers, você pode tacar, sei lá, uma bomba atômica no Jason, eles vão retornar. Não, é impossível matá-los. Então a gente vê isso aqui no final do filme, né? Então, assim, no geral, eu gostei do filme. Eu achei ele bem divertido. E como eu falei, se você é uma pessoa que curte slasher, cara, eu não vejo motivo pra você não curtir esse filme, sabe? Repito, ao mesmo tempo que ele pega aqueles filmes clássicos que a gente já assistiu tantas vezes, pagando tributo a eles, ele consegue saber muito bem o que ele deve colocar na trama e o que ele não deve colocar, sabe? Então, eu gosto muito disso e eu achei um filme muito interessante, muito divertido, assim. Tem seus probleminhas, claro, não é perfeito, mas eu acho que vale a pena, eu acho que é uma boa diversão. Bom, então é isso que eu tinha pra falar sobre Sem Conexão. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, tá? E tchau!